Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, gente. Hoje é nosso último dia do nosso curso de IA aplicada, né, a cibersegurança com o Kali. Para fechar a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa parte de monitoramento preditivo, né, e governança. Então, para encerramento, né, a gente vai. Eu vou também passar uma atividade ao final para valer a certificação. E a gente vai falar justamente sobre isso, né? Essa antecipação, esse monitoramento, né? Hoje é o nosso último dia, então vamos começar falando sobre esse monitoramento preditivo e governança. A emenda da aula de hoje, a gente vai abordar justamente esses conceitos de monitoramento preditivo e essa análise de séries temporais. MLOps em segurança também, né? A gente vai entender como é o ciclo de vida e como a gente pode fazer a manutenção de modelos de inteligência artificial. A gente vai aprender essa governança de IA, um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Reforçar a parte da ética com algoritmos de segurança, a interpretabilidade de modelos para as respostas de incidentes e essa auditoria de sistemas inteligentes. Falando um pouco agora sobre essa parte de monitoramento preditivo e antecipação de ameaças, né? A gente vai falar um pouco sobre esse paradigma, justamente da antecipação, né? Porque diferente justamente do monitoramento tradicional, o preditivo ele vai focar nas tendências, né? Com base no que ele já aprendeu. Então, no Kali, a gente vai usar essa IA justamente para analisar os fluxos de dados e prever esses incidentes antes que eles causem um downtime, né? Ou uma quebra. Então, a ideia justamente é identificar o cheiro de ataque de negação de serviço de DOS ou exaustão de recursos minutos antes da queda total. Então, a gente vai antecipar, né, antes de acontecer o pior, justamente, porque a gente vai falar justamente sobre essa transição dessa detecção para prevenção baseada em dados históricos. Falando um pouco sobre as análises temporais, né, os dados de rede eles são sequenciais, né? A gente sabe disso. Então, em vista disso, modelos como RNN, por exemplo, ou LSTM, são vitais. Então, eles analisam justamente essa sazonalidade do tráfego, justamente para a gente estar projetando o comportamento futuro da rede. Então, quando a gente fala sobre isso no ambiente Kali, isso justamente vai nos permitir a gente saber diferenciar, né? Saber distinguir justamente entre um pico legítimo de acesso e o início de uma exfiltração de dados lenta e persistente. Mas, quando a gente não compreende o fator do tempo, a previsão de segurança ela vai perder justamente essa precisão, né? Então, a gente vai aprender justamente com esses dados temporais para eles estarem prevendo de uma forma mais precisa, né? Um ataque. Então, falando sobre a previsão de falhas de segurança, a IA justamente ela vai utilizar, né, essa análise de logs do sistema para estar antecipando quando um serviço crítico, por exemplo, né, como o monitoramento de um servidor ou de um banco de dados, ele pode falhar. Então, quando a gente vai monitorar, né, o consumo de memória e erros de buffer, o modelo, diante disso, ele não vai conseguir prever o comprometimento, né, antes que o serviço pare. Então, no nosso laboratório, isso vai nos permitir justamente que o analista aplique medidas co corretivas ou reinicie serviços de forma proativa. Então, o foco vai ser justamente manter, né, a resiliência operacional acima de tudo, prevenindo, né, que o nosso sistema quebre e antecipar justamente tudo isso. Falando agora sobre. Não, a gente já viu aqui. E falando um pouco agora sobre essa detecção de tendências com botnets, né? Então, malware, gente, eles são frequentemente se comunicam justamente com esses servidores, né?
no caso com os dois picos, o comando e o controle, em intervalos regulares. Então, justamente, a IA do Kali, a IA no Kali, ela vai fazer esse monitoramento nesse ritmo justamente para estar prevendo quando um botnet, por exemplo, vai entrar em uma fase de ataque ativo. Então, quando a gente identifica esses sinais no tráfego, a gente consegue impedir que os IPs de comando, a gente consegue bloquear esses IPs de comando justamente antes de executar um payload malicioso. Então, é interessante a gente fazer isso porque é o uso da inteligência de ameaças que a gente vai estar aplicando justamente para estar antecipando esses movimentos adversários. Falando agora sobre modelagem de propagação de worms, né? A gente vai estar utilizando justamente esses modelos preditivos para fazer esse cálculo de velocidade de trajeto, por exemplo, que um malware vai ter em uma determinada rede. Então, essa simulação, gente, ela vai ajudar a gente justamente a desenhar essas estratégias de segmentação de rede com o Kali. Quando a gente prevê isso, né, para onde o vírus ele vai tentar saltar em seguida, a gente pode isolar os vulneráveis preventivamente. É como um exercício de defesa geométrica baseado nessa probabilidade de infecção lateral. Então, gente, é interessante porque a IA ela vai estar antecipando para a gente, permitindo, trazendo essa antecipação e vai permitir também que a gente consiga desenhar essas estratégias, né, de uma forma mais eficaz. Falando sobre forecast de consumo e recursos de hardware, né? Então, esses sistemas de IA de segurança, a gente sabe que eles consomem muito, né? Vocês percebem que quando vocês abrem um Kali, há uma certa lentidão, né? Porque envolve muito consumo de CPU e de memória. Então, o monitoramento preditivo, gente, ele vai ajudar a gente a prever quando o processamento de pacotes causará, por exemplo, um gargalo no hardware. Por exemplo, que pode acabar dificultando ou cegando, né, a nossa própria defesa. Então, se a previsão ela indicar essa sobrecarga, o sistema ele pode reduzir justamente essa complexidade da análise para a gente estar mantendo essa continuidade de monitoramento. Então, é importante isso justamente para a gente garantir que a ferramenta de proteção ela não derrube o sistema, que é o principal pilar da governança de dados. Então, como é que a gente faz a identificação de padrões e nos preparamos para o ataque? Então, hackers a gente sabe que eles costumam realizar essas varreduras de uma forma focando nessas portas mais lentas, né? Mas eles fazem isso muito antes de fato, colocar o ataque real em prática. Então, a IA correlacionada com esses eventos vai permitir que as ferramentas comuns, por exemplo, elas ignorariam, porque elas encarariam como um ruído isolado. Mas quando tem justamente essa preparação do modelo de IA, esse modelo ele vai alertar justamente sobre o provável alvo e o tipo de exploit que será tentado, o tipo de ataque, né? Então, antecipar essa fase de reconhecimento justamente é a melhor forma da gente prevenir que um sistema quebre ou que ele caia, que seja comprometido, né? Falando sobre esses dashboards preditivos com Grafana, né? Justamente envolve essa integração de modelos de IA com dashboards com Grafana que vão permitir ver essa projeção de risco justamente ao decorrer do tempo, né? Aos próximos momentos. Então, a gente não vai olhar isoladamente somente o que aconteceu. A gente vai olhar justamente esse gráfico, né? Grafana se refere justamente a esse gráfico. Justamente para ver essa probabilidade de incidentes no futuro. Então, com o Kali, esses dashboards eles vão ajudar justamente o gestor a alocar pessoal de plantão para esses horários de maior criticidade prevista. Então, quando a gente visualiza esses dados, isso facilita também o nosso entendimento, né? Justamente porque essa comunicação vai ser fornecida de uma forma visual
entre justamente essa área técnica e essa gestão de risco. Falando agora sobre envelopes e manutenção de modelos de segurança, a gente sabe que envelopes é justamente essa aplicação, né, de DevOps ao aprendizado de máquina. Então, o modelo de IA ele não é necessariamente estático, né? A gente percebe o ciclo quando a gente pega, faz a captura, retreina o nosso modelo, utiliza esses testes e faz o deploy, que é o conceito do Smart Fuzzing, né? Que é uma técnica de Machine Learning. Então, no Kali, isso justamente vai ser rápido para a gente acompanhar essa evolução dessas ferramentas de exploração. Falando um pouco sobre esse conceito do modelo, do desvio de modelo, né? A gente sabe que frequentemente os ataques eles são refinados. Então, os hackers eles vão criando justamente esses desvios porque esses ataques vão mudar continuamente. Então, por exemplo, se a mini IA ela foi treinada com ataques de 2022, por exemplo, com dados de 2022, ela não vai conseguir identificar um ataque relacionado, por exemplo, a 2024, né? Porque ela não vai entender que aquilo é um ataque, porque ela não foi atualizada e treinada. Então, a gente aprende que monitorar essa queda de performance, ela requer justamente esse retreinamento do modelo justamente ao longo do tempo. Então, por exemplo, quando novas ameaças elas vão surgir, o modelo não vai aprender de imediato, né? Precisa desse retreinamento. Por isso que sistema de envelopes, eles vão detectar esses novos padrões de ataque no Kali e eles vão disparar justamente. E aí vai retreinar automaticamente justamente com esses novos dados. E quando a gente faz isso, a gente consegue manter essa defesa atualizada justamente contra esses novos malwares, né? Persistentes, recém-descobertos, sem uma intervenção manual necessariamente. Então, esse retreinamento ele é necessário justamente porque ele vai utilizar desse mecanismo de evolução biológica da nossa defesa digital, né? Então, a gente vai configurar, né, esses pipelines que vão detectar, por exemplo, quando a precisão cai para baixo de 90% e vão iniciar automaticamente o treinamento com os dados capturados pelo Wireshark. Por isso que o Kali ele se torna muito útil, justamente porque ele vai fornecer essas ferramentas e vai oferecer ferramentas também para capturar esses dados, né? Esse retreinamento automático vai ser útil justamente para isso, para ele aprender sobre novos ataques. Falando sobre validação, né? Essa parte de testes e regressão em modelo, a gente sabe que antes de atualizar uma IA defensiva, a gente testa para verificar justamente se ela ainda vai detectar ataques antigos enquanto ela aprende justamente esses novos. Então, no Kali, a gente roda essas baterias de testes justamente para a gente estar garantindo que essa atualização não gere uma amnésia em relação a ameaças clássicas. Utilizar disso na segurança, gente, não é de hoje, né? Porque a segurança de hoje ela não pode vir justamente ao custo da vulnerabilidade de ontem. Então, testar essa regressão é garantir que essa integridade histórica da inteligência seja persistente. Falando agora sobre esse versionamento, né, e de modelos e de dados, a gente vai justamente usar o ML Flow, né, que é o Machine Learning Flow, justamente para a gente estar rastreando qual versão do modelo barrou determinado ataque para fins de auditoria e forense. Então, ferramentas como o MFlow, integradas justamente ao Kali, vão permitir que a gente volte no tempo, né, digamos assim, justamente para a gente estar analisando por que uma versão antiga falhou e onde a nova vai acertar. Então, o versionamento de modelo ele é tão necessário justamente por isso. Quando o código-fonte em um ambiente de missão se torna crítico. Então, é o diário de bordo da evolução justamente da nossa IA.
Falando sobre agora essa parte de monitoramento de saúde da IA, a gente sabe que monitorar, né, o hardware que sustenta a IA envolve justamente a gente verificar essa temperatura da GPU, quanto de RAM está sendo consumido, a integridade dos meus discos. Então, por exemplo, se o hardware falhar, esse monitoramento preditivo vai cessar, né? Fica comprometido, justamente porque acaba deixando a rede vulnerável. Então, no Kali, a gente vai adotar esses scripts de telemetria para garantir que o cérebro da operação esteja operando em condições ideais. A infrafísica, gente, é justamente o alicerce da lógica. Então, se a física está comprometida, a lógica justamente também estará comprometida. Falando agora sobre os testes de modelos ofensivos e defensivos, né? Que é o AB, em segurança. Então, por exemplo, quando a gente roda essas duas versões de um modelo de uma forma simultânea no nosso tráfego, a gente faz isso justamente para a gente estar comparando essa eficácia. Por exemplo, a versão A, ela pode ser a atual e a B uma candidata aos novos algoritmos de detecção. Então, por exemplo, após a gente provar que a versão B detecta mais ameaças com menos falsos positivos, é quando a gente faz essa troca total. O teste AB, justamente, ele vai minimizar que o meu risco de implementação em uma defesa ele se torne menos eficaz por engano. Né? Então, a gente faz isso justamente para ter essas comparações dentro do meu sistema de segurança. Falando sobre o deploy em containers, né, usando o Docker. Então, a gente utiliza esses containers, gente, justamente para que a IA ela rode de uma forma idêntica em um ambiente, em qualquer ambiente do Kali. Por exemplo, seja num servidor ou seja em um notebook, por exemplo. E o Docker, gente, é uma ferramenta justamente que vai isolar essas dependências de Python e essas bibliotecas, como o TensorFlow, por exemplo, né? Então, a gente fazendo isso, a gente consegue evitar muito conflito no sistema, justamente porque vai facilitar essa escalabilidade, né? Então, se a carga aumentar, a gente só vai subir um container com o modelo. E essa containerização, ela vai agilizar justamente esse processo e essa padronização para essa governança de IA. Então, falando agora um pouco sobre essa governança, essa ética e essa conformidade, né? Governança de IA em segurança é justamente o conjunto de regras e processos que vão ditar como, por exemplo, uma IA ela deve ser usada de uma forma responsável. Então, no Kali, gente, isso significa, por exemplo, a gente ter regras claras, né? Políticas claras sobre quem pode treinar o modelo e como serão implantados. A governança, justamente, ela vai me ajudar a impedir que essa automação ela se torne uma arma desgovernada, digamos assim, né? Que ela não tenha um controle, justamente dentro dessa rede corporativa. Porque é o freio ético e administrativo que vai fazer o avanço técnico e o modelo ser, de fato, eficaz. Então, agora falando sobre a LGPD e essa rede de dados, a gente sabe que uma análise de pacotes ela vai justamente explorar dados dos meus usuários, sendo esses dados pessoais. Então, como a gente já discutiu antes, né, a gente sabe que a LGPD ela vai se aplicar justamente para esses logs e esse treinamento de IA, né? Justamente quando a gente descarta dados sensíveis que serão desnecessários, por exemplo. Falando sobre a ética e o desenvolvimento da IA ofensiva, então a gente deve se perguntar justamente onde é que termina essa intrusão e quando começa esse crime cibernético, a partir do momento que eu faço essa extrapolação ao treinamento com os dados, né? Então, utilizar a IA para automatizar esses ataques vai justamente pedir com que eu tenha esse código de ética rigoroso, porque isso além de ser crime, né? Também utilizar dados de uma forma indevida, isso vai prejudicar todo o treinamento e comprometer a eficácia da mini IA. Falando sobre o viés algorítmico, né? E a segurança. Então, empresas, por exemplo, como auditorias,
elas vão exigir que a IA ela chegue com uma conclusão de bloqueio, né? Então a gente tem que perceber também a partir de que momento a mini IA pode se tornar preconceituosa, por exemplo, contra certas regiões ou protocolos. E como isso a gente vai entender como isso pode ser explorado por hackers e como a gente pode evitar esse tipo de detecção, né? Falando sobre essa transparência e essa responsabilidade, né? Documentar todo esse processo de análise, gente, é muito importante justamente para IA se tornar de fato confiável, né? Porque isso envolve também processos judiciais e essas auditorias de conformidade, né? Que é compliance, que se é chamado. Então é importante a gente ter sempre essa ética, né? Ter essa atenção justamente para a gente trabalhar de forma transparente e de fato ser responsável diante desse treinamento de IA. Então, falando sobre esse regulamento e internacionais, né? A gente sabe que o profissional ele deve conhecer essas leis emergentes, né? Como a IACT, que é da União Europeia. E eles influenciam, gente, justamente o uso de IA globalmente. Então, no CALI, a gente deve justamente configurar nossas ferramentas para elas respeitarem os limites de vigilância e automação permitindo por lei. Então, seguir, gente, esse tipo de regulamentação internacional vai preparar justamente nós como analistas para a gente atuar no mercado global de uma forma íntegra, né? Porque a exigência é muito alta. Então, a lei ela vai evoluir junto com essa tecnologia e a gente sabe que a governança deve acompanhar justamente esse processo. Auditoria de algoritmos, né, e terceiros. Então, o profissional ele deve justamente, na verdade, quando a gente usar essas ferramentas prontas no Kali, a gente deve auditar se a IA do fornecedor é robusta. Então, a gente vai verificar, por exemplo, se há backdoors, né, ou se o modelo falha propositalmente em certas condições. Então, a gente nunca deve confiar inteiramente nessas ferramentas sem uma validação humana independente. E a auditoria ela vai justamente garantir isso, né? Que essa solução seja comprada realmente e que ela cumpre e promete no SLA. Né? Propriedade intelectual com IA. A gente deve saber justamente a partir de quais dados eu vou estar utilizando, né? A quem justamente vai pertencer esse modelo treinado com esses dados. Então, a gente deve discutir justamente também essa proteção legal desse modelo, né? Utilizar dados autorizados. É importante que quando forem adotar, né, fazer e oferecerem, né, esse serviço para uma determinada empresa, é interessante utilizar dados dessa empresa, justamente porque é uma propriedade, querendo ou não, né? Dados, como a gente sabe, é um novo petróleo. Então, devem ser de fato, tipo, adotados conforme o ambiente que eles estão sendo explorados. Interpretabilidade e essas respostas a incidentes. Então, gente, o SHAI, né, acaba se tornando uma necessidade. SHAI é a inteligência artificial explicável. Então, essa tecnologia é justamente que vai gerar essas explicações para que essas decisões da IA, na linguagem natural da IA, seja de fato compreensível. Então, no Kali, a gente vai utilizar o SHAI justamente para entender quais características de um pacote TCP, por exemplo, levar o modelo a classificá-lo como malicioso ou benigno. Isso vai transformar também justamente esse veredito da máquina em uma evidência técnica que pode ser verificada por um perito. Essa explicabilidade a gente vai me ajudar também nessa parte de geração de confiança entre a máquina e o analista de segurança. Então, falando sobre técnicas de Sharp e Lime, a gente vai adotar
o Python, né, no Kali, para gerar esses gráficos que mostram quais features foram decisivas para esse bloqueio de usuário. SHAP, gente, é o Shapley Additive Explanation, que é justamente essa quantificação da importância de cada variável para o resultado final do modelo. Então, quando a gente aplica isso no Kali, para ver, por exemplo, o IP de origem, o tamanho de um payload, se ele foi o ator decisivo no alerta, isso vai me ajudar justamente a calibrar o modelo, a remover variáveis que causam confusão ou falsos positivos. E essa aplicação dessa teoria dos jogos para justamente auditar a lógica da inteligência da minha IA. E o Lime, gente, ele vai explicar decisões individuais, na qual ele vai acabar criando um modelo simples ao redor daquela previsão específica. Por exemplo, se o Clay bloqueou um SSH, o Lime vai mostrar exatamente qual é o padrão de bate que aquele momento foi o gatilho. Então, a gente utiliza técnicas de Lime justamente nessa parte para diagnosticar rapidamente, por exemplo, durante o incidente em tempo real, enquanto o SHAP vai focar no modelo todo. O Lime foca no agora. Falando agora sobre a visualização da decisão, transformar essas redes neurais complexas em mapas de calor vai mostrar, por exemplo, quais pontos da minha rede chamam de fato atenção para a IA, né? Então, essa robustez, gente, vai me ajudar justamente a visualizar, né? Vai me ajudar a identificar mais rapidamente quando há essa transformação em redes neurais para solucionar esse problema complexo. Então, falando sobre essa investigação de falsos positivos, a gente vai adotar o SHAI justamente porque quando a gente usa essa interpretabilidade, a gente descobre por que a IA ela confunde tráfego legítimo com ataque. E no Kali, quando a gente ajusta o modelo para ignorar padrões de backup que pareciam exfiltração de dados, após essa análise, essas explicações do SHAI. Isso vai me ajudar a reduzir o ruído no SOC e focar justamente na equipe e no que realmente importa. Então, menos falso positivo significa justamente isso. Uma operação de segurança mais eficiente e mais barata. Falando agora sobre o forense digital, né, assistida por IA. Então, após justamente um ataque, gente, a gente vai utilizar a IA para peneirar esses terabytes de logs e o SHAI justamente vai me ajudar para explicar o caminho do invasor. Então, isso vai gerar para mim relatórios muito mais detalhados e precisos para essas autoridades ou para esses seguradores tomarem uma decisão. Então, a IA ela vai reconstruir o crime e o SHAI ele vai explicar a prova técnica de forma lógica. Então, nesse contexto, a perícia digital ela vai se tornar escalável e fundamentada, né, matematicamente falando. Narrativas de IA, narrativas, na verdade, de incidentes geradas por IA. Então, quando a gente adota LLM para utilizar, para fazer essa leitura de logs e escrever um relatório em linguagem natural sobre o que aconteceu, a gente vai facilitar essa comunicação justamente entre essa diretoria da empresa, e essa narração de ataques e de incidentes, né? Então, adotar LLMs nesse contexto vai ser muito útil para eu estar explicando de uma forma mais contextualizada para o meu cliente ou para o meu público. E essa auditoria de logs de decisão envolve justamente manter um log não apenas dos pacotes, mas sim do raciocínio da IA para cada alerta gerado. Confiança do usuário e da gestão. Então, como a interpretabilidade, ela vai me ajudar justamente a vender o projeto de IA para uma empresa, né? Provando que o sistema ele não está tomando decisões aleatórias. A interpretabilidade é justamente eu trazer dentro da minha aplicação o que de fato está acontecendo naquela rede. E essa confiança do usuário é o que de fato vai me ajudar, né,
a estar vendendo meu produto. Porque essa interpretabilidade vai ajudar ele, por exemplo, como uma pessoa leiga, até ele, né, como uma pessoa leiga a entender. Então é importante a gente ter essa noção, justamente porque as pessoas para qual a gente presta serviços, elas não necessariamente são profissionais da área. Então é importante a gente conversar nessa linguagem natural para estar conseguindo explicar para o meu usuário o que de fato está acontecendo no ambiente de rede. Então, falando um pouco sobre essa governança e de riscos e o futuro da área da segurança da informação. Essa gestão de risco com sistemas de IA vai me ajudar justamente a identificar essas ameaças específicas contra uma infra de IA ou contra o envenenamento dos meus dados, né, no meu dataset de treino. Então, identificar essas ameaças, ela vai me ajudar justamente a não comprometer o meu sistema, né, a estar mantendo essa integridade dele. E o Red Team de modelos de IA, né, como vocês podem observar, a gente vai exercitar ataques à própria IA defensiva para achar justamente essas falhas técnicas. Então, a gente vai utilizar essas técnicas de automação ofensiva justamente para verificar se a gente consegue enganar o nosso monitoramento preditivo. Então, se o Red Team do Kali vencer, por exemplo, o meu modelo de defesa, o modelo ele precisa ser reforçado, né? E esse teste vai ser justamente verificar se essa resistência de IA ela vai ser confiada justamente numa estrutura real. Na aula de ontem a gente falou um pouco sobre isso, que eu fiz uma pergunta ao final para vocês ficarem reflexivos um pouco. Uma IA de ataque contra uma IA de defesa. Vai ser justamente esse treinamento ofensivo e defensivo que vai tornar o meu modelo de fato útil. Porque eu vou estar automatizando esses ataques e a minha IA, dependendo da resposta, eu posso melhorar ou não, né? De acordo com o treinamento e as respostas que eu obtiver. Falando sobre essa segregação de funções com SOD, né? A gente utiliza essa segregação justamente para garantir que quem desenvolve o modelo não seja necessariamente a mesma pessoa que audita. E com isso a gente consegue evitar esses conflitos de interesses de erro cego. Então é interessante ter essa segregação de funções na IA justamente para eu ter essa garantia de um modelo de fato confiável, né? Justamente para evitar esse tipo de erro, né? E evitar que haja um conflito, né? Então, falando sobre essa recuperação de desastres em sistemas de IA, a gente tem que planejar justamente o que fazer se esse modelo de IA falhar ou se ele começar a travar em um tráfego legítimo. Então, esses planos de contingência, eles vão incluir justamente voltar para as regras manuais e usar o kill switch, que é o famoso botão de emergência, justamente para desligar essa automação. A resiliência significa ter o plano B, justamente para a gente, para que quando, por exemplo, a nossa IA se tornar o problema, a segurança não depender 100% dela. É como se fosse justamente o nosso plano B, né? Que é justamente a adoção de uma tecnologia sem plano de falha. Então, qual vai ser o papel da IA? O papel da segurança, né? Dos serviços de IA. Então, nisso acaba surgindo justamente essa carreira que vai unir segurança, direito e ciência de dados para gerar essas governanças. Então, esse profissional, a gente vai justamente garantir que a IA da empresa ela seja segura, ética e legalmente correta. Então, no Kali, ele vai desenhar justamente as estratégias de como a automação ela vai apoiar o negócio sem gerar riscos excessivos. É interessante isso, gente, porque esse cargo é estratégico e ele vai liderar essa transformação da segurança manual para a segurança inteligente.
Falando agora sobre a tendência, né? Tendências de mercado. A gente percebe muita adoção de inteligência artificial quântica. Não sei se vocês já ouviram falar. A computação quântica, gente, ela vai quebrar essas criptografias atuais e a IA ela vai ser essencial justamente para prever e reagir a essas novas ameaças. Então, quando a gente começa a estudar o Kali, algoritmos de IA resistentes a ataques quânticos, a gente consegue antecipar essa mudança tecnológica e um nível máximo de toleramento preditivo a longo prazo. Então, a gente precisa estar preparado justamente para o futuro quântico, porque vai se tornar um diferencial de governança estratégica. A atividade justamente de hoje, a gente vai revisar como é que a engenharia, a gente vai consolidar nosso conhecimento justamente revisando como engenharia de dados, machine learning, automação, eles se unem justamente diante dessa governança. Então, a atividade prática que eu sugeri justamente para estar exercitando os conceitos que a gente aprendeu ao longo desse tempo é uma auditoria de DS, né? Que vai ser vocês realizarem uma auditoria completa do modelo de IA que vocês mesmos construíram. Vocês vão documentar as falhas e explicar essas 3 decisões com o CHEP redigindo esse termo de governança. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem estar me mandando mensagem no bate-papo, que aí eu posso estar ajudando vocês também. Bom, esse foi o fim da aula de hoje, né? Fim do nosso curso. Estou muito feliz que finalizamos essa etapa. Foi desafiador um pouco para mim trazer um pouco desse assunto, porque dentro da universidade eu não conheço tanta gente que se interessa de fato por IA aplicada nesse contexto, na segurança, né? E esse assunto sobre rede. Queria agradecer a todo mundo que participou, tá? Estou muito feliz de fato por ter encerrado o curso com todos vocês aqui. Eu espero justamente que a gente se encontre outras vezes. As meninas elas irão cuidar dessa parte da certificação, tá? E aguardem, porque o projeto Meninas de Sistema também vai continuar oferecendo cursos justamente para a gente estar dando esse apoio à comunidade da tecnologia, né?